Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas irmãs religiosas, caríssimos irmãos presentes em grande número nesta igreja matriz de São José e aqueles demais irmãos nossos que, através de nossa PASCOM paroquial, unem-se a nós e nos fazem sentir como uma grande família espalhada por este mundo. Cumprimentamos e saudamos os familiares de Mariazinha, que hoje celebram o 7º dia de sua partida entre nós, e o fazem
com espírito de profunda confiança em Deus, que escuta as nossas preces e que recebe em seus braços amorosos a sua alma na eternidade. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia apenas nas coisas terrenas e passageiras. É maldito porque deixou de abraçar a bênção. É maldito porque Deus passou por sua vida e ele não conseguiu perceber os sinais de Deus. Um exemplo que nós encontramos no Evangelho de hoje é o rico pulão, como as Sagradas Escrituras chamam. O rico que tinha a oportunidade diante de si de, através daquele pobre, de por meio daquele pobre, encontrar a salvação eterna e não o fez. Aquele rico tinha diante de sua porta Lázaro, e Lázaro era o instrumento de Deus para salvá-lo, porque se ele tivesse tratado a Lázaro como irmão, se ele não tivesse desprezado Lázaro, se ele tivesse feito Lázaro participar dos seus bens e da sua alegria, também no final da vida, Deus iria conduzi-lo ao banquete eterno. Porque quem exclui o pobre da sua mesa é excluído da mesa do reino de Deus. Quem deixa do lado de fora o pobre acabará por ficar do lado de fora da casa de Deus. E no final, o rico ainda se preocupa com seus irmãos e diz: manda pelo menos que Lázaro vá e diga a eles que eles não repitam o que eu fiz, que eles não repitam os meus erros, para que eles não terminem no mesmo lugar onde eu estou. E Abraão dá uma resposta fundamental. Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, não acreditarão, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. E de fato, muitos não acreditaram, mesmo depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Numa das narrativas que conta a ascensão de Jesus aos céus, o escritor sagrado anota: mesmo assim, muitos duvidaram. Muitos até hoje continuam duvidando da ação de Deus. Porém, amados irmãos, contra essa geração que não acredita, mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos, nós temos o testemunho de São José. São José é o homem da fé, é o homem que acreditou, é o homem que confiou. As razões para São José crer eram as mínimas possíveis, e mesmo assim, São José confiou em Deus e acreditou. 3 momentos da vida de São José revelam essa sua confiança, revelam, como diz na primeira leitura, que ele é bendito, porque ele confiou no Senhor. Primeiro momento, quando José aceita receber Nossa Senhora. José, em sonho, é avisado por Deus que o fruto do ventre de Nossa Senhora não era como os demais frutos dos ventres das mulheres, não era simplesmente através de uma união carnal entre o homem e a mulher, mas aquele fruto bendito do ventre de Nossa Senhora era a ação de Deus, era Deus que visitava o seu povo, era a Virgem que daria à luz o Filho, conforme prometido pelo profeta Isaías. Era a Virgem filha de Sião, que dava à luz um filho,
para salvar a humanidade. E José imediatamente recebeu Maria como sua esposa. Aqui nos salta aos olhos algumas atitudes de José. A primeira delas, imediatamente. Quem crê, quem acredita, age imediatamente. Não fica protelando, não fica deixando para o amanhã a conversão que deveria viver hoje, não deixa para depois o aprofundamento da fé que precisa, não deixa para um futuro próximo ou remoto o encontro pessoal com Jesus. Mas hoje decide-se por Cristo e inicia este processo de amizade com o Senhor. E em segundo lugar, José imediatamente recebe Maria e se compromete com ela. Agora, não é somente o fruto do ventre de Nossa Senhora. Agora Jesus é também filho de José. Perante os homens, perante a lei e em seu coração, São José trata a Jesus como um filho, mesmo sabendo que era o seu Deus, mesmo sabendo que ele era que dependia daquela criança. São José coloca-se numa atitude de disponibilidade para Deus e para o menino Deus, para salvá-lo, para provê-lo, para ensiná-lo a trabalhar. O segundo elemento da vida de São José, que demonstra a sua confiança, é que José, diz o Papa Francisco, é um homem de fé criativa. José criativamente reage a todas as ações que Deus lhe convida. São José, diante da realidade que está junto a si, ele toma atitudes criativas que o faz aprofundar na fé. Às vezes, amados irmãos, às vezes nós, na nossa vida pessoal, ou até mesmo na nossa vida pastoral e comunitária, nós perdemos um pouco de criatividade para levar Jesus aos demais. Nós às vezes nos contentamos quando vemos que a situação se coloca difícil, nós nos contentamos em desistir, quando nós precisaríamos criativamente, cheios de criatividade, encontrar outros meios e outras soluções. Por isso eu sempre parabenizo a PASCOM de nossa comunidade, porque na pandemia não ficou parada, porque na pandemia, com criatividade, com qualidade, com disponibilidade, soube levar a igreja para os lares, soube levar a palavra de Deus para tantos corações. E na nossa casa, na nossa família, como está a nossa criatividade em anunciar Jesus? Ou simplesmente quando se coloca uma barreira intransponível, nós não damos passos? Ou simplesmente quando a dificuldade acontece, nós damos um passo para trás, recuamos e deixamos para lá? O apóstolo São Paulo disse: prega a palavra oportuna e inoportunamente. É a criatividade inoportuna que consegue chegar ao coração do outro. Porém, São José demonstrou a sua fé, o seu compromisso com Deus, a sua confiança através do silêncio. Não encontramos nenhuma palavra nas Sagradas Escrituras atribuídas a São José. Quem confia sabe silenciar. Sabe silenciar porque deixa Deus ser a sua voz. Sabe silenciar porque sai do centro das decisões e deixa que Deus seja Ele a guiar as decisões. Sabe silenciar
porque antes deixou-se plasmar pela palavra escutada e agora a sua vida corresponde à palavra que foi ouvida. Meus irmãos, nós vivemos num tempo de muito barulho, nós vivemos num tempo de muita opinião. É necessário redescobrir o valor do silêncio. Se a gente fica um pouco, depois da comunhão em silêncio, nós já começamos a nos incomodar, porque o silêncio nos faz entrar em nós mesmos, e este processo nem sempre é agradável, este processo nem sempre é tranquilo, porque ele faz com que eu me encontre com partes de mim, com elementos da minha vida que eu não gostaria de encontrar. Mas se eu não encontrar, se eu não identificar estes momentos, estes elementos, estas dificuldades, também não poderei superá-los. Silêncio para ouvir o Senhor. Silêncio para não machucar as outras pessoas. Silêncio para deixar que a voz de Deus ecoe através de nós. Como seria bom que durante esses dias de tríduo nós viéssemos um pouco mais cedo para a igreja, quem sabe 10 minutos, e em silêncio, olhando para Jesus e sendo olhado por Ele, nós nos deixássemos transformar. Conta-se que São João Maria Vianney um dia ficou bastante curioso, porque todos os dias de manhã entrava na igreja, na pequenina igreja de Ars, entrava um trabalhador rural, um camponês, e passava 1 hora em silêncio diante do sacrário. Isto se repetia todos os dias, até que São João Maria Vianney, um dia, como disse, cheio de curiosidade, aproximou-se deste camponês e lhe perguntou: o que é que você diz a Jesus? Ora, São João Maria Vianney era o apaixonado pela oração, ele via a beleza daquela oração, e talvez São João Maria Vianney quisesse também ele aprender o que dizer a Jesus. E o camponês, em sua sabedoria e humildade, disse a São João Maria Vianney: eu não digo nada, eu olho para Jesus e sinto-me olhado por Ele. Esta é a oração mais bela, esta é a oração mais profunda, esta é a oração mais intensa, quando nem mesmo as palavras são suficientes para derramarmos diante de Deus as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos medos. Então, no silêncio, o Espírito Santo fala em nós e diz a Deus o que nós precisamos. Aprendamos, amados irmãos de São José, aprendamos o caminho da confiança, o caminho da confiança que se passa por fazer apressadamente e hoje aquilo que devemos fazer. Foi o primeiro elemento meditado. Depois, a confiança que é criatividade. A confiança nunca é uma ação passiva, nunca é uma atitude passiva diante de Deus. Pelo contrário, a confiança é a criatividade de encontrar meios para realizar a ação de Deus na própria vida. E por último, a confiança é silêncio que escuta a Deus, é silêncio que coloca-se na obediência de Deus, é silêncio que nos faz calar os nossos projetos, os nossos sonhos, que faz calar em nós as nossas opiniões, os achismos, para deixar que Deus seja Deus na nossa vida. Hoje estamos rezando pelos nossos pais, pelos vivos e pelos falecidos.
para que Deus, em sua bondade, os recompense nesta vida e na vida eterna, por todo o bem que realizou por nós. Como é belo imaginar o amor que Jesus tinha por São José. Como é belo imaginar a gentileza de Jesus para com São José. Como é belo imaginar a confiança de São José em Jesus, pois Deus para ele era um filho. E uma oração da igreja muito antiga e tão bonita diz: glorioso São José, no céu vós não pedis, no céu vós mandais. Que ele interceda por nossas famílias e nos faça ser hoje um testemunho, uma fagulha do que foi a Sagrada Família de Nazaré. São José, rogai por nós. São José,